O que é mente de Cristo na prática? O Senhor me mostrou a viver com Ele intimamente todos os dias de minha vida ao acordar. Então, quando eu transformei o meu dia num dia a dia abençoado, eu levo a vocês esse entendimento que viver com a mente de Cristo nos transforma dia a dia com um amor, com uma cura, com um testemunho. Viver a mente de Cristo é você ser um testemunho vivo, é você viver na prática, é você falar com fé, aquela fé inabalável, e primeiramente perguntar a Deus todos os dias de como você vai viver aquele dia, porque a tua prática, ela se transforma numa realidade. A realidade é viver com a mente de Cristo, porque quando eu decidi falar de Jesus o Cristo, fazer essa obra com Ele, eu entendi, né, o que realmente era ser para Deus. Como eu tenho comentado muito, nós muitas vezes vemos falar de Deus, falar da doutrina, mas não vemos prática, não vemos mudança, transformação. O ser humano, ele precisa ser amado, ele precisa ser transformado, ele precisa ver o que há de muito maior do que somente ter o conhecimento. Existe algo muito maior, existe força maior, existe clareza da verdade. E assim eu venho mostrando para vocês, e assim eu estou também trabalhando a minha vida há muitos e muitos anos. Com esta palavra viva que eu coloco sempre, que para mim toda a bússola está aqui, nas Escrituras Sagradas, porque eu vivo de uma maneira que eu entendi o caminhar de Deus na minha vida. Eu vejo o quanto é importante você ter um sentimento verdadeiro para ajudar, para perdoar, para amar, para curar, para fazer uma obra divina. Todos os dias, ao falar com Deus, primeiramente, né, dentro do meu quarto, da minha casa, do meu andar, eu pergunto a Deus: Senhor, hoje o meu caminho é seu. A minha obra é para fazer o bem, porque eu decidi caminhar com você. Então eu abro as Escrituras e Ele me mostra o que eu devo fazer hoje. E assim eu faço todos os dias, com o andar de Cristo em minha vida. Eu transformo o meu dia com a mente de Cristo, vivendo, sabe, o que realmente é essencial para a minha vida e para a vida das pessoas, porque eu sei que toda palavra, ela tem um poder e ela planta uma semente a alguém. Seja boa ou seja ruim, é a transformação que temos que viver com a mente de Cristo. Essa é a prática. Então agora eu perguntei a Deus o meu movimentar de hoje ao falar dele para vocês e como ele gostaria que eu levasse a palavra para vocês como uma serva, né, que sou aqui nesta terra. Então agora eu vou abrir, eu sempre abro as Escrituras e assim aleatoriamente, e ele me mostra o caminho todos os dias de minha vida. Então é para vocês, tá bom? Ele abriu em Juízes 7, que ele nos diz assim, olha: e disse o Senhor a Gedeão. Quem foi o Gedeão? Gedeão foi um homem de muita fé, um homem que ele transformou a sua fé no maior força, na maior armadura para viver com Deus. E disse mais: muito é o povo que está contigo. Olha que lindo. Então olha o povo que está comigo aqui também, né? Vamos nos transformar como Gedeão, vamos ser fortes, mesmo sendo fraco, mas nós somos fortes para Deus, para eu dar os medianistas em suas mãos. Quantas armaduras temos que ter para lutar hoje em dia contra nossos inimigos, né? Mas nada subpõe a força de Deus, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão te livrou. Muitas vezes, olha, essa escritura ela nos traz um grande conhecimento. Aqui Gedeão, ele teve que lutar contra os medianitas, aquele povo rebelde, aquele povo que queria acabar com o ministério de Deus. Mas ele, sabendo desta
tristeza que estava acontecendo, ele foi à luta. Ele reuniu 300 homens. Foi enviado mais de 32 mil homens, mas ele confiou na força de Deus e disse, não, eu escolhi 300. E esses 300 ele acreditou, ele deu todo esse povo, esses homens, para lutar para Deus, com a força de Deus, porque ele sabia que Deus era o poderoso e que realmente era ali que estava a força, em Deus. Então, quando nós entregamos nosso dia, a nossa caminhada, os nossos problemas, a nossa dificuldade, mas nós entregamos com o coração, com uma visão mais ampla de que o poder vem do alto, nós vencemos todas as nossas batalhas. E é com esse objetivo que aqui Gideão venceu essa batalha. Ele venceu porque ele acreditou na força divina, ele acreditou num Deus vivo, ele acreditou, ele teve fé o suficiente para levar somente 300 homens para aquela guerra. E ele venceu a batalha. E assim eu estou aqui também, hoje, vencendo as batalhas, né? Vencendo o meu dia, vencendo muitas vezes a formação de eu trabalhar com vocês aqui. Eu venho vencendo todos os dias um sistema que me quer moldar, mas não, a força de Deus é maior. Quem me molda é Deus. Então, viver aqui no natural é a minha satisfação, é o meu desejo, é a minha força de levar para vocês a verdade com clareza, a verdade do sentimento que é bom. E assim, trazer a palavra viva, é o que eu digo sempre, a palavra não pode estar morta, porque quando ela está morta, ela não alimenta, ela se torna um osso seco. A mente de Cristo é isso, é você estar sempre com a tua lâmpada cheia, né, de óleo, está sempre lubrificando sua mente, seu coração, sua alma, está sempre sendo alimentado por um Deus vivo que nos ama. Com isso, eu trago sempre esse entendimento para vocês, que Deus é amor. Deus, Ele nos cura, nos salva e nos prepara todos os dias a viver nesta luz que é o amor. Então, que vocês hoje conheçam esse andar com Deus e faça desse Deus a sua morada. Assim como Gideão, assim como eu estou levando a vocês aqui todos os dias para viver com a mente de Cristo. Viva com a mente de Cristo e serás salvo. Mas aprendam que Deus está em seu coração. O reino de Deus habita em vocês, tá bom? E assim eu falo com o poder de Deus que me ilumina todos os dias em meu coração, com a força que Ele me dá todos os dias para acordar, levantar, orar, cantar e principalmente falar em seu nome. E eu deixo essas palavras com muito amor e carinho, selando e abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.